Olá, pessoal. Sejamos todas as pessoas bem-vindas a essa aula de número 6. Até aqui nós já traçamos uma caminhada muito legal com relação ao desenho deste projeto, deste plano de extensão. Nós já compreendemos que ele parte da realidade, que ele se volta à realidade, à resolução de questões sociais, de questões reais. E durante toda a disciplina, o que vai estar perpassando os nossos conhecimentos é a pedagogia de projetos, é a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, que são metodologias propostas de forma a unir a realidade aos projetos desenvolvidos em âmbito pedagógico. Nós estamos aí a cada aula fazendo um passo a passo do nosso plano da ação de extensão. Então, até aqui nós já definimos um título. Veja que o tema ele é abrangente, mas o título é o nome que eu dou a esta ação. Até aqui nós já definimos os integrantes do nosso grupo, nós já definimos a apresentação da nossa ação de extensão, que é este panorama breve sobre o que nós pretendemos fazer. Hoje, nesta aula de número 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de delimitarmos os objetivos, o objetivo geral e objetivos específicos. Lembrando que os objetivos específicos são aqueles que realmente nós teremos possibilidade de cumprir. Então, nós precisamos ter o pezinho bem no chão, né? Clareza com relação a delimitar esses objetivos específicos. O bacana seria que a gente conseguisse traçar até 2 ou no máximo 3 objetivos específicos para a nossa ação de extensão. Mas é claro que vocês têm autonomia e como pessoas que têm senso crítico, que refletem, que se apropriam daquilo que fazem, vocês têm total condição de pensar sobre isso. Mas o que a gente chama atenção é para que não seja algo muito idealizado, para que seja algo realmente dentro das possibilidades de implementação, de execução da ação de extensão, tá? Então, até aqui, né, nós passamos por diversas etapas, por várias fases, entendendo que a disciplina do projeto integrador, né, de práticas educativas, se volta à expressão da extensão universitária enquanto curricularização, que foi o que nós vimos lá na aula 4, né? Na aula 3 nós vimos um pouquinho sobre a relação com as ODSs e também voltamos, né, a falar sobre as ODSs na aula 5, que foi a nossa aula ao vivo. O que isso nos diz? Que na ação de extensão planejada por cada grupo, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles estão lá dentro. E nós precisamos encontrá-los para que a gente tenha clareza o que nós estamos fazendo em âmbito de desenvolvimento da cidadania, né? O que estamos fazendo para este impacto social. A nossa ação, ela tem esse impacto dentro da escola, ela tem essa ação social dentro do ambiente educativo, tá? Então, nós também já definimos os integrantes do grupo, nós já definimos o título, já definimos a apresentação. Na aula 5, nós localizamos os objetivos de desenvolvimento sustentável e agora na aula 6 nós vamos apresentar então o objetivo geral e o objetivo específico da ação de extensão. Vejam que as questões se entrecruzam, né? Tudo que a gente está conversando está se relacionando, está se casando, está se conectando. Então, quando a gente fala pedagogia de projetos, que é o texto base dessa aula de número 6, que a gente vai conversar um pouco, pedagogia de projetos é uma forma de atuação para resolver questões que partem do cotidiano, do contexto real das nossas crianças, dos nossos alunos, do espaço educativo. Então, projetar é visualizar, imaginar, planejar como resolver determinada situação. Então, o projeto, né, é isso. É eu compreender que eu faço esse levantamento da demanda, da realidade, estabeleço minha justificativa. Por que eu vou fazer isso?
estabeleço os meus objetivos, é onde eu quero chegar, o que eu pretendo alcançar, e estabeleço a forma como eu caminho neste projeto, seja aprendizagem baseada em problemas, seja aprendizagem baseada em projetos. Então, são coisas que se complementam e que se entrecruzam, tá? Então, a todo momento a gente vai estar conversando sobre isso, né? Vamos lá para o apoio dos nossos slides. Lembrando que nós podemos e devemos conversar no nosso chat, no nosso fórum, porque muitas vezes a dúvida de um colega também é a dúvida do outro, né? Então a gente precisa compartilhar essas informações, tá bom? Então, essa aula de número 6, nós estamos falando sobre definirmos esses projetos, né? Definirmos os temas que nós vamos trabalhar a partir da realidade escolar. Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o diagnóstico? Então, quando eu vou diagnosticar a realidade, eu preciso de um processo de observação, um processo de escuta atenta, aproximar-me desses sujeitos. É por isso que desde o primeiro momento a gente está falando. Pensamos o tema, pensamos o título da ação, mas quando nós estivermos no campo do estágio, é que a gente vai ter essa atenção e essa observação para aprimorar, implementar a nossa ação de extensão conforme a realidade. Nessa aula, nós trazemos um texto base que fala um pouco sobre a pedagogia de projetos, que é uma proposta sempre bem-vinda aos contextos atuais, mas não é tão nova, ela já é lá de John Dewey, né? Que ele fala que a educação enquanto processo, nós estarmos unindo os conteúdos curriculares, as propostas pedagógicas à realidade do aluno, realidade que ele vivencia enquanto sujeito que pertence a uma família, que pertence a uma sociedade, que também produz cultura, um sujeito que está em vários ambientes, em espaços diferentes, né? E que está ali socializando tanto na sua família, quanto na escola, quanto no seu bairro, quanto nos seus espaços de lazer. Então, este sujeito, ele vive esses processos de aprendizagem em todos os lugares, né? E quando a gente pensa, então, na pedagogia de projetos, a gente pode perceber que não é só uma questão técnica ou mecânica de desenvolver a pedagogia de projetos, não, é uma postura pedagógica do profissional, uma postura no sentido de promover a reflexão, de garantir a participação, de entender que a educação vai formar pessoas cada vez mais autônomas. Então, a pedagogia de projetos, ela vem fazer este convite para que nós estejamos juntos aos nossos estudantes, às nossas crianças, construindo este conhecimento. Então, é uma metodologia bem-vinda no sentido da garantia da participação. Então, trazer novos significados a esse espaço escolar, no sentido de que quanto mais os alunos participam, quanto mais as crianças participam e se expressam e falam e trazem os seus próprios questionamentos e os contextos em que vivem, para que aquilo que seja ensinado se associe e se conecte sempre à realidade, em todas as suas múltiplas dimensões, né? Então, o processo de aprender, também pela pedagogia de projetos, ele se potencializa e vai além de um processo de memorização, porque nós estamos falando da realidade em que essas crianças e esses alunos vivenciam também. Então, nós não estamos aqui falando que a pedagogia de projetos vai por si só, né, resolver as questões de ensino, mas nós estamos propondo enquanto metodologia de ensino para que sempre esteja alinhada aquilo que tem significado para os nossos alunos e para as nossas crianças, tá? Quando eu falo crianças, estou me referindo principalmente à educação infantil. E os estudantes, os alunos, é o termo que consta nos documentos oficiais, principalmente do ensino fundamental, tá bom? Então, eu educando, um outro termo, né, para as nossas crianças e alunos, o educando no centro deste processo. Quando eu digo que ele está no centro desse processo, eu preciso considerar que cada pessoa tem a sua história,
e o seu contexto social, o seu contexto histórico também, que não se desvincula. Então, quando nós afirmamos que a pedagogia é um processo político, é porque ela não é neutra. Tudo que eu exerço em âmbito pedagógico tem um impacto na história e no contexto social e histórico desse sujeito. Olha o grande compromisso que nós temos, né? Com a formação integral deste sujeito. Algumas características trabalhadas neste texto base com relação à pedagogia de projetos. Tem uma intencionalidade, né? Promove a autonomia e a responsabilidade, autenticidade, ou seja, cada situação problema é diferenciada da outra, porque vai depender do contexto em que essas pessoas vivem, que os nossos educandos vivem. Então, um projeto nunca vai ser igual ao outro no sentido de planejamento, implementação, reflexão, porque é construído, elaborado, implementado e avaliado pelos sujeitos, tá? A complexidade enquanto objetivo central, e nós já vimos que a complexidade enquanto unir vários contextos, unir várias situações, e o quanto é importante a gente entender que as fases do projeto é que promovem esse engajamento e essa participação. Então, a escolha do tema, né? A formulação de um problema, que é aquela pergunta que eu faço para o projeto, a que se destina, o que eu quero resolver, o que eu quero encontrar, o que eu quero conhecer, o planejamento do projeto, né? São esses passos de como eu vou fazer para chegar àquele determinado objetivo, a execução deste projeto. E lembrem-se que quando eu falo projeto, a nossa ação de extensão é um projeto. Vocês estão seguindo esses passos de elaboração. Então, a execução desse projeto, a avaliação desse projeto e a divulgação. A divulgação, para nós, é nós entendermos que fizemos a ação de extensão, nós temos que sempre dar uma devolutiva para a escola, para esses sujeitos, tá? Que seja uma reunião com os professores, que seja sentar com o coordenador pedagógico, com o diretor e conversar sobre o que foi feito. Então, é sempre preciso dar essa devolutiva. É uma característica da extensão também. O texto base 6 nos traz que nós temos concepções pedagógicas diferentes. A concepção conservadora, que é aquela que eu ensino e os meus alunos aprendem. A concepção espontaneísta, que parte de problemas reais, mas que não faz essa junção, essa união com o currículo formal, que são os nossos conteúdos, né? Na educação infantil, os campos de experiência, e no ensino fundamental, os objetos do conhecimento, tá? E uma concepção integradora, que vai unir tanto a realidade dos nossos alunos, como os conteúdos trabalhados de forma formal. Nós temos uma proposta metodológica que também se alinha à pedagogia de projetos, que é a problematização. E nós temos o arco de Magalhães, que é uma teoria que nos traz alguns passos, né? Nos traz o passo a passo para a gente olhar para a realidade e pensar sobre resolvê-la. Então é muito interessante porque é muito usado na saúde, mas também na educação a gente tem essa proposta de olhar para o arco de Magalhães e conseguir ter um caminho, um norte para resolver as nossas questões. Então, a partir da realidade, eu vou traçar pontos-chave. Dessa realidade que eu identifiquei, quais são os pontos-chave que eu posso perceber que estão imbricados, que constam nessa realidade, tá? Então, eu percebi lá na realidade da escola, vou trazer um exemplo para nós da aula passada ao vivo, né? Eu percebi lá na realidade da escola que as crianças estão, por exemplo, com algumas dificuldades quanto ao desperdício de alimentos, né? Que foi um dos exemplos que nós utilizamos na aula passada. Então, eu estou observando aquela realidade. Quais seriam os pontos-chave? Trabalhar o não desperdício, um outro ponto-chave, trabalhar a alimentação saudável,
Um outro ponto-chave, o comportamento de alimentar-se sozinho. Eu posso ter vários pontos de observação. Ponto-chave é aquilo de destaque, aquilo que chama a minha atenção, né? A teorização é que teoria que eu vou colocar em prática nessa ação de extensão? É aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, que é o que a gente está já falando desde a primeira aula, né? De partirmos de um problema real, de uma situação real. As hipóteses de solução são aqueles questionamentos que eu levanto acerca da realidade, né? Então, como é que isso poderia, por exemplo, ser resolvido, ser solucionado? Então, eu crio essas hipóteses e aplico isso à realidade. Então, por que a gente traz essa teorização do arco de Magalhães? Para que vocês percebam que muitas das teorias de elaboração dos projetos que existem, elas têm pontos em comum, entre eles a problematização, né? Então, aqui fica mais uma proposta metodológica para que vocês construam as ações de extensão. Ah, professora, mas como? Sigam o passo a passo. A questão sempre é partir da realidade, o envolvimento desses sujeitos, coloquem uma teoria em prática, seja por meio da problematização, seja por meio da construção de projetos, mas voltem-se sempre à aplicabilidade. Isso é possível? Isso tem significado? Isso é válido, né? O que está sendo proposto? E nessa aula 6, nós vamos construir, em termos de escrita, o objetivo geral da ação de extensão, que é aquele objetivo macro, objetivo amplo e ao menos 2 objetivos específicos, tá? Que vão partir do objetivo geral. Então, eu traço um objetivo geral e deste objetivo geral vocês vão construir 2 objetivos específicos. Tem um vídeo muito bacana, complementar, que também é bem curto, né? Que vocês podem assistir para clarear também essas ideias de vocês. E fala muito sobre a construção, em termos científicos, do objetivo geral, do objetivo específico, tá? Então, estudem, conversem entre si, coloquem as dúvidas no fórum para que a gente possa ir sanando, para que a gente possa ir conversando. E vocês percebam que nós já estamos aí, ó, estruturando, desenhando todo o nosso projeto, que é o nosso plano de trabalho da ação, que é a nossa ação de extensão, certo? Então, um bom estudo para vocês. Não esqueçam de dialogar lá no fórum conosco para que a gente saiba como é que está a construção do plano de ação, tá bom? Então, um abraço e fiquem bem.